Então não deixa. Agora vamos para o nosso texto, aprender um pouquinho sobre um milagre bem conhecido de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7. E a gente vai ler a partir do versículo 11. Anote essa frase no seu coração: os milagres curam e restauram vidas, tá bom? Lucas 7, a partir do versículo 11, eu vou estar lendo na versão NAA, que é a versão que eu tenho aqui no meu tablet. Diz assim: Jesus já havia curado o servo do centurião no texto acima. E a palavra do Senhor diz assim: logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e numerosa multidão. Ao se aproximar do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o nosso povo. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela oportunidade de poder conversar sobre a tua palavra com os nossos irmãos. Venha abençoar cada família aqui presente, Pai, de uma forma especial, que o teu Santo Espírito seja derramado na vida de cada família desta igreja, Pai. Que os corações sejam abertos, que a gente possa caminhar junto, aprendendo junto com o Senhor, porque aqui é o Senhor, o soberano sobre todas as coisas. Usa as nossas vidas, usa a minha vida de uma forma especial, Pai, que eu possa levar a tua palavra com excelência, com decência e com muito temor, Pai, porque nós sabemos que o Senhor, nós devemos ter temor do Senhor e respeito. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse no texto anterior, o Senhor havia curado o servo do centurião romano, né? Se você sabe, o centurião era um soldado romano que tinha abaixo dele 100 soldados de comando. Uma pessoa de uma certa importância dentro do exército de Roma. E aí, caminhando para Naim, o Senhor se depara com a viúva que havia perdido o seu único filho para a morte. Quando eu fiz o devocional em cima desse texto, o meu coração ficou contrito, porque eu me coloquei no lugar dessa viúva. Uma família que foi dizimada, né? Ela já não tinha mais o seu marido, ela perdeu o seu único filho. Mas uma coisa que chama atenção é que toda a cidade ia com ela. Talvez ela fosse uma pessoa de excelente relacionamento. Ela foi uma pessoa, como judia, de repente, que resplandeceu o reino de Deus no meio dos seus. Porque ela, dá para se perceber no texto que ela era uma pessoa querida. E aí vem a condição que despertou, né, em Jesus essa compaixão. Essa frase, esse textozinho que diz que o Senhor se compadeceu, né, dela e disse: não chore. Talvez seja a frase que as nossas famílias queiram mais ouvir. Que Jesus chegue para mim, para você, para nós, independente do que esteja acontecendo, Ele possa olhar para nós e dizer assim: não chore. Se você está passando por dificuldades na sua família, acredite no milagre. Amém? Acredite no milagre e não chore. Só deixe o Senhor conduzir tudo o que está acontecendo. Continue orando e colocando nos pés do Senhor a necessidade da sua família.
Como eu disse aqui, todos nós temos necessidades dentro das nossas famílias. Mas não devemos nos desesperar, porque nós conhecemos o Senhor que servimos. Nós conhecemos, nós sabemos da sua soberania, do que Ele é capaz e dos milagres que Ele pode fazer. Milagres são mais difíceis de acreditar, né? Talvez, ou nos dias de hoje, seja algo bem complicado. Mas houve um milagre aqui. Talvez os milagres sejam pequenos e a gente não perceba caminhando com o Senhor. Uma porta que o Senhor abriu, que talvez não era para ser sua, mas o Senhor abriu de uma forma especial, porque é você que Ele quer lá. Um trabalho, um emprego novo, o passar na faculdade. Talvez você sentou ali para fazer aquele vestibular e diz assim, eu não tenho nenhuma condição de passar nessa prova. Uma USP, uma universidade federal, que eu tenho certeza que todo mundo treme. Eu, quando fiz o meu vestibular, eu tremi igual vara verde. Eu entrei e falei assim, eu fiz na USP, eu queria fazer veterinária. Falei, não vou conseguir passar. Mas eu passei. E depois veio um caminho de tristeza, porque nós éramos muito pobres. Meu pai, refugiado de guerra, né, de fora do país, tentando durante um tempo uma cidadania no Brasil, ele não conseguiu um bom emprego. Então em casa, ele nunca deixou faltar o básico, mas muitas coisas faltaram. E eu cheguei todo contente para o meu pai e falei, pai, eu passei na USP, passei em 3º lugar em veterinária. Ele disse para mim assim, filho, você não tem a mínima condição de fazer faculdade. Eu não tenho condição nem de pagar a sua condução para que você vá. Eu falei, mas eu vou de bicicleta, dava uns 60 quilômetros. Falei, eu vou de bicicleta na faculdade. Ele falou, não, filho, eu preciso que você me ajude. Eu vendia doce numa porta de escola, na Coab de Carapicuíba. Gente, pensa numa tristeza. A única coisa que eu pude fazer foi até a USP trancar minha faculdade, e depois eu fiquei tão desgostoso que nunca mais eu fui. Foi assim, agora eu não quero mais ser veterinário, não quero ser nada agora também. Estou com raiva. Aí eu virei melancia, né? Não quero ser nada. Eu estou com raiva, não vou fazer. Fiquei triste demais com Deus. Mas não sabia que Deus tinha um plano diferente na minha vida. Quando eu fui para o seminário, o Senhor abriu as portas de uma faculdade de pedagogia, e eu tinha certeza que a pedagogia ia me ajudar no campo missionário, como me ajuda até hoje. Eu fiz pedagogia pagando uma miséria, porque a faculdade me deu 75% de desconto na mensalidade, porque eu ia ser missionário. Era uma faculdade cristã, a Unicesumar. Eu fiz pedagogia, me especializei em musicalização. Tem um projeto agora no Mariri que vai começar com as crianças. Estou construindo instrumentos alternativos para trazer as famílias, aquelas famílias que eu disse para você, para dentro da igreja, através dos filhos. Porque um pai não leva um filho para a igreja, mas um filho leva o pai para a igreja. Uma orquestra de flautas, para poder trabalhar com essa família. Consegui comprar uma flauta transversal, falei para a Cíntia, o meu sonho da minha vida, por R$800, eu não tinha a mínima condição. Ainda por R$800, a menina fez para me pagar em 3 vezes ainda. O Senhor tem abençoado o meu ministério, como vai abençoar o seu, amém? Continue acreditando no Senhor, eu tenho certeza que vai abençoar. Então vamos lá. Voltando um pouquinho para cá. Então foram 2 milagres que restauraram a vida de 2 pessoas, e, consequentemente, de 2 famílias. Imagine a alegria dessa viúva quando o seu filho levantou, sentou e falou. Talvez ela nem estivesse esperando. Talvez ela estivesse sem esperança. Os milagres de Jesus muitas vezes chegam quando a gente menos espera. Você continua em oração, continua acreditando, continua caminhando com o Senhor, e de repente, pá, ploque, ploque, como foi cantado aqui. Acontece esse milagre. O Senhor restaura, o Senhor cura, o Senhor salva, sei lá o que você precisa, o que a sua família precisa. Ponha isso, a partir de agora, nos pés do Senhor, amém? Eles podem acontecer do nada, mas eles podem também acontecer como foi com o centurião. Vá até Jesus.
Acredite no que Jesus possa fazer um milagre na sua vida. Continue caminhando com Ele. Gente, ele era um romano. Ele não era cristão. Mas ele acreditou no poder do Senhor. Por que eu e você não podemos acreditar? Ele era soberano sobre um exército e ele acreditou que Jesus poderia curar o servo dele, e com um detalhe especial, não precisaria nem ir na casa dele. Senhor, só diga uma coisa, uma palavra sua, e o meu servo vai ser curado. Não precisa ir lá não. Pode ficar aqui, eu não quero atrapalhar o Senhor. Então diga para o Senhor hoje, Senhor, não precisa ir lá não, só fala. Só pede. Pede, Senhor, não precisa se locomover até a minha casa. O Senhor já faz parte da minha vida. Eu preciso que o Senhor só fale. Uma palavra só. Que liberte cura. Que liberte um milagre. Que liberte salvação. Que traga aquela pessoa para dentro da igreja, na tua presença. Que traga aquela pessoa aos seus pés, Senhor. Aquela pessoa que eu oro, é difícil. Pensa que a gente não passa por isso no campo? Tem gente que a gente ora e a gente só apanha. Você ora pela pessoa, você ajuda a pessoa, ela passa na rua, não olha nem a sua cara. A baforada de cigarro que levaram aqui, que a Paula acho que levou, isso é natural para a gente lá. O olhar de escárnio, sabe? De olhar assim, o que esse cara de fora quer fazer na minha comunidade? Mas ele está afundado na bebida. Ele bate na mulher todo dia. Ele espanca os filhos dele. Aí ele precisa de Jesus. E a gente continua orando por eles. Meu irmão, os milagres de Jesus, eles são reais. Eu digo para você com muita certeza, se você tem a dúvida sobre o milagre, não tenha. Porque eles são reais. Jesus operou, enquanto esteve aqui conosco, milagres reais. Na Bíblia, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram com precisão os milagres que Jesus operou quando esteve aqui com a gente. Ele curou de lepra, cegueira e muitas outras enfermidades. A gente viu que ele multiplicou pães e peixes, expulsou demônios, andou sobre as águas, ressuscitou mortos. Todos esses registros são extraordinários. Mas algumas vezes eles suscitam na gente questionamentos. Hoje o mundo questiona se isso é de fato real. Mas a palavra de Deus é permanente e real e viva. Então, os milagres de Jesus são verdadeiros e aconteceram de fato por um único atributo que Deus tem. Que Ele é pessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal. Ele quer caminhar comigo e com você. Eu falo para os meninos que eu discipulo que Deus é um drone. Ele está lá em cima. E quando você tem uma necessidade, Ele desce numa velocidade muito grande e fica em cima da sua cabeça. Olhando o que você precisa. Então, quando você olhar para o céu, lembre que Deus é um drone. Quando você pedir, Ele vai estar vindo perto de você. Ele tem algo de maravilhoso para entregar para você. Deus é um ser pessoal, Ele não é um ser mecânico, não é um sistema mecânico que depende de vários fatores, vários processos para funcionar bem. Se um desses processos falha, o sistema pode parar. Não é assim que Deus trabalha. Ele é soberano sobre tudo. Ele pode fugir às regras a hora que Ele quiser. Amém? Agora, esses milagres são possíveis, você lê esses milagres na palavra de Deus, mas e a nossa família? Ela está aberta para milagres hoje? E você pessoalmente, sondou o seu coração para saber se a gente acredita em milagres? Quando se fala de milagre, se suscita mesmo algumas dúvidas. É algo tão extraordinário, tão diferente para nós no mundo de hoje, mas não para aquelas pessoas que presenciaram. E eu digo para você que a gente vive tantos problemas, tantas lutas, que dentro do nosso coração nós sabemos que só um milagre pode resolver. Mas muitas vezes dentro da nossa família a gente não acredita nesse milagre. Você mesmo está dentro dessa situação, vivendo a situação e não acredita que Deus possa fazer alguma coisa que possa transformar. Você pode
ver a comprovação dos milagres de Jesus em Lucas, porque ele, quando escreve para Teófilo, ele diz que Teófilo tinha que ter plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, como Lucas descreve tudo em detalhes, tudo bonitinho, isso nos leva a acreditar que Deus, além de ser um Deus pessoal, Ele é um Deus de milagres. Se você ainda não entendeu, se não acredita, eu te convido a aceitar com muita humildade quem Jesus é e o que Ele pode ser na sua vida e na vida da sua família. Não esqueça da soberania do Senhor, nunca deixe de caminhar com o Senhor, nunca deixe de lembrar do Senhor dia após dia. Se você espera esse milagre, é assim que você deve agir. Você pode ter atitude como centurião, mas você pode esperar como a viúva. Mas os dois, quando viram, acreditaram. Tenha esse encontro real com o Senhor, para que você acredite que você pode receber esse milagre do Senhor. Os milagres de Jesus são atemporais e eles nos ensinam algumas coisas. Em Cafarnaum, em Naim, onde quer que seja, aqui em Vicente de Carvalho, indo até Jesus ou esperando que Ele chegue até você, os milagres podem acontecer. Os milagres, eles estão em todo lugar, porque os evangelhos não tratam esses milagres como fatos fora do comum. Não são algo fora do comum, e muito menos fora de uma lógica que foi planejada pelo próprio Deus, para que eles pudessem ser operados até hoje. Existe um plano atrás desses milagres. Eu não sei se você conhece, mas as pessoas que presenciaram o milagre da ressuscitação do filho da viúva, elas interpretaram aquele milagre. Pelo fato delas interpretarem, é que elas disseram que Deus havia as visitado. Quer ver? Abre tua Bíblia comigo, lá em 2 Reis. A gente vai ver a história do profeta Eliseu, também conhecida. 2 Reis, capítulo 4, versículo 18. A palavra diz assim: quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Eliseu já tinha dito para aquela mulher que durante um ano, a partir de um ano, ela teria um filho nos braços, lembra? Então ele gritou ao pai: minha cabeça, ó pai. E o pai disse a um servo: leva-o para sua mãe. Este pegou e levou a sua mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta, se foi. Então chamou seu marido e disse: manda-me, por favor, um dos servos e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus, Eliseu, e volte. Ele disse: por que queres encontrá-lo hoje? Não é lua nova nem sábado. Mas ela disse: tudo correrá bem. Então ela mandou selar a jumenta e disse a seu servo: conduza-me não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela o viu de longe, o homem de Deus disse a Geazi: seu servo, ali vem a sunamita. Corre ao encontro dela e pergunta-lhe: está tudo bem? Como está teu marido? Como está teu filho? E ela respondeu: vai bem. Quando ela chegou ao monte diante do homem de Deus, agarrou-se em seus pés. Geazi veio tirá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque está angustiada. E o Senhor encobriu de mim e não me disse nada. Então ela disse: por acaso pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não te disse, não me enganes? Então ele disse a Geazi: arruma-te, pega o teu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém, não o cumprimentes, e se alguém te cumprimentar, não lhe respondas. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tu vives, eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu.
Geazi foi à frente deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não reagiu. Então voltou, foi ao encontro de Eliseu e informou o menino, não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, o menino estava deitado morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Em seguida subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, e os olhos sobre os seus olhos, e as mãos sobre as suas mãos. E ficou encurvado sobre ele, até que o corpo do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de um lado para o outro, voltou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chama essa sunamita. Ele a chamou. Quando ela veio, ele disse: toma o teu filho. Então ela entrou e prostou-se a seus pés, inclinando-se até o chão. Ela pegou seu filho e se foi. Amém? Uma mulher com um marido já idoso, um casal sem filhos, um milagre de ressuscitação. Da mesma forma que Eliseu restituiu o filho a essa sunamita, o Senhor restituiu o filho à viúva. As pessoas que viram o milagre da viúva logo associaram o milagre de Jesus ao milagre de Eliseu. Por que que elas fizeram isso? Porque elas conheciam a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus é que nos leva a acreditar nos milagres. É quando você se dedica ao estudo da palavra que você sabe de verdade quem é esse Deus. Qual é o poder desse Deus? É lógico que as pessoas se maravilharam, mas é por isso que elas disseram: Deus visitou o nosso povo, porque os milagres atestavam quem o profeta era. A outra frase das pessoas da viúva: grande profeta levantou-se entre nós. Amém? É dessa forma que os milagres de Jesus nos ensinam. Eles são análogos a outros milagres. Quando as pessoas se encontram com o milagre de Jesus, elas sabem exatamente quem ele é de verdade. E é assim que eu deixo para você, meu irmão, minha irmã, que a vida da sua família, que o privilégio que ele te deu, está nas mãos do Senhor. Continue caminhando com o Senhor. E esses milagres também ensinaram um propósito religioso. Todos que têm um encontro com Jesus a partir de um milagre, todos que têm um encontro com Jesus a partir do toque do Espírito Santo, sabem quem Jesus é. Reconhecem o nosso Senhor. Caminha com o nosso Senhor. Aprende com o nosso Senhor. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé e abraçasse a sua família. Se você está sozinho, abraça aí o seu amigo. Mas abraça a sua família. Fica pertinho dela. Então eu queria que você abraçasse a sua família e começasse a orar. Pedir as bênçãos do Senhor sobre a vida dela. Sinta o abraço do Senhor sobre a sua família. O abraço do Senhor liberta. O abraço do Senhor cura. O abraço do Senhor traz cura à dor, ao desespero, traz cura à alma. O abraço de Jesus traz alívio. Deixe esse fardo pesado nas mãos do Senhor. Sinta-se aliviado. Só continue orando. O abraço do Senhor traz esperança. Que o Senhor renove a esperança da sua família essa noite. Pai, nós somos gratos por cada família aqui presente, Senhor. Derrama o teu Espírito de uma forma especial, Pai. Restaura, liberta, recupera, traz alívio, Pai. Abre as portas que estão sendo necessárias. Faça a sua vontade sobre cada família aqui presente.
Derrama o seu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Nós temos necessidade de Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esses encontros, Pai, que nos ensinam a acreditar nos Seus milagres, Pai. Nós dependemos do Seu milagre, Senhor. Nós temos saudades de Ti, Senhor. Quem dera o Senhor pudesse voltar hoje. Quem dera a gente pudesse estar na glória, ceando com o Senhor. Que as nossas famílias estivessem nesse céu maravilhoso, nessa morada que o Senhor disse que preparou para nós. Mas enquanto a gente estiver nesse mundo, Senhor, por favor, Pai, cuida da gente de uma forma especial, porque temos necessidades tão difíceis para nós humanos, e de estar caminhando e poder fazer a coisa certa do jeito que o Senhor pede, Pai. Nos ensina a obediência, Senhor. Nos ensina a amar mais, a estar mais próximo das pessoas, Senhor, a fazer a diferença na comunidade. Mas primeiro, Senhor, nós precisamos fazer a diferença na nossa família, Pai. Que dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos parentes, a gente possa resplandecer o rosto do Senhor, Pai. Que anjos, Senhor, venham visitar cada lar aqui, Pai. Levar a Tua misericórdia e o Teu amor, Pai. Derrame toda a Tua graça sobre a vida de cada um aqui de nós, porque nós precisamos. Continue, Pai, ensinando essas famílias, caminhando com elas, e principalmente, Senhor, continua nos amando, por favor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pela oportunidade.